fui influenciada pelo TikTok a reler O Acordo. E eu tinha jurado que eu não iria reler Off Campus. Mas a série vai sair e eu fiquei com grande fome. E aí eu resolvi reler O Acordo. E cá estou para dar meus 5 centavos de opinião sobre essa série. Porque eu fiz 4 anos de faculdade de cinema, gente, para ter opinião sobre filme e série, que é uma grande farofa e a gente ama. Então, baseado em tudo que eu já li, já estudei sobre narrativas seriadas até hoje, e desconsiderando, gente, qualquer tipo de vazamento, porque eu fugi de vazamento igual o diabo foge da cruz, inclusive tava fugindo até de entrevista que eu não vi nenhuma direito, eu vou falar aqui quais são as minhas expectativas para a série, e eu vou usar de base 3 coisas aqui. O livro, que tá aqui no Kindle, a matéria que saiu pra Teen Vogue, que eles deram uma exclusiva, e o trailer. E aí eu vou... Isso aqui é a base, então, obviamente, gente, vai ter spoilers. Se você é uma pessoa que foge de spoilers, o que na minha cabeça não faz muito sentido, porque é uma adaptação literária, então a gente já sabe o que vai acontecer, você pode sair desse vídeo, volta depois que você assistir a série pra você ver se eu falei alguma coisa certa, se eu falei alguma besteira, se eu acertei ou não acertei nada. Aí você volta. Se você não se importa, se você já leu o livro, vamos conversar nos comentários, entendeu? Vai interagindo aqui com a gente, aproveita, já curte, já se inscreve, que a minha intenção é sempre fazer algum tipo de vídeo nesse sentido aqui pra gente bater um papo. Esse vídeo, gente, ele surge quando eu comecei o quê? A reler O Acordo. Eu estava lá relendo O Acordo de boas, e aí eu terminei de ler O Acordo e eu pensei assim, bom, acho que eu vou ler só cada livro quando sair as temporadas, né? Então, assim, eu leio O Acordo agora, aí ano que vem, quando sair o Erro, eu leio o Erro. Só que, gente, minha cineasta interior, ela gritava assim, tipo, releia os livros. Porque, obviamente, nesta primeira temporada, a gente já vai ter ganchos para as próximas temporadas. Não estou aqui falando somente da paixonite do Logan, que justamente é o grande gancho para a segunda temporada, que é o que a gente vai ver ali desde o início, eu não tenho nenhuma dúvida. Mas o que eu tava pensando é que, tipo assim, a gente já vai ter as outras tramas. Então, assim, eu queria descobrir a personalidade desses meninos, eu queria saber o que a gente ia ter. Porque uma série, ela não se sustenta somente por uma história. Uma série precisa de outras tramas, né, de tramas secundárias, pra ela continuar e ela dando vida. Tanto é que uma coisa que eu nunca vou esquecer na faculdade, gente, que quando eu tive a matéria de narrativas seriadas, o professor falava que, tipo assim, a gente tinha que montar uma escala, tipo, do episódio, no caso aqui, de 1 a 8, né? Então, do 1 a 8, e aí a gente ia colocando o que ia ter em cada episódio. E aí meu professor, eu lembro que ele falou que, tipo assim, se um personagem ele aparece no episódio 1 e ele não aparece no episódio 2, ele precisa aparecer no episódio 3. Porque a gente não pode esquecer da existência desse personagem. Então, assim, a gente vai ter essas tramas aparecendo porque é super necessário para que a gente possa criar empatia pelos personagens, para que a gente possa entender ali as dinâmicas, o desenvolvimento, né? Porque assim, a gente não tem só um personagem aí para ser desenvolvido, a gente tem mais de um personagem para ser desenvolvido. E como é uma série muito curta, gente, são só 8 episódios. É muito difícil a gente condensar tanta coisa em 8 episódios e, tipo assim, ser só um livro. A gente precisa ter as outras coisas acontecendo. Só um livro não sustenta uma série de 8 episódios. Então, a gente precisa de outras tramas, que é o que eles falam, inclusive, na própria matéria da Teen Vogue. Eu vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu só abrir aqui ela. Eu estou com o meu computador, tá, galera? Aqui embaixo, pra gente ter a matéria bem viva aqui, mas eles vão falar em determinado momento que a série vai dar continuidade. Eu acho que aqui no final... Nossa, aqui... Como é que eu vou achar? Aqui, na verdade, eles falam sobre... Aqui no final eles falam sobre outras coisas, né? Que eles vasculharam os livros, ó, olha só que interessante. Aqui, quem deu a entrevista foi a showrunner, né? Que eu esqueci o nome dela, deixa eu lembrar aqui o nome dela. Gente, mas que difícil! Eu reli esses dias. Aqui. A Louise Levy, ela vai falar aqui no final, tipo assim, é o último parágrafo dessa matéria para Teen Vogue, ela fala que eles vasculharam, né, ela e os roteiristas vasculharam os livros, eles trabalharam muito para tentar incluir o máximo possível de referências escondidas. Algumas delas são momentos reais, abre aspas, né? Algumas delas são momentos reais, mas talvez não aconteçam em ordem cronológica dos livros. Então eu diria para ficarem atentos às semelhanças que podem não ser tão óbvias quanto vocês esperam. Eu acho que isso também é uma liberdade
muito grande que a gente precisa ter dentro de uma série, porque, como eu disse, a série não se sustenta somente com uma coisa, a gente precisa ter outros elementos, até mesmo para nos gerar expectativas para as próximas temporadas, né? Como que a gente vai querer ver a segunda temporada, a terceira temporada, a quarta temporada, se a gente não tem esses pequenos elementos, né, que vão fazer a gente ficar curioso. Então, assim, a gente vai querer saber mais sobre o Jim, mas para isso a gente precisa verjar do Jim aqui na primeira temporada. Abre aspas, importantíssimo, gente. Quando um livro vira uma adaptação, ele não é só para nós que lemos, né? Não é só para quem leu, e também para quem não leu. E aí você gera dois movimentos. A pessoa vai assistir e ela vai ficar muito curiosa, ela vai querer as próximas temporadas, ou ela vai assistir, vai querer as próximas temporadas e vai ler os livros. Então, assim, a gente também tem esse tipo de coisa que pode acontecer, então é importante que seja pensado também para quem não leu, né? E aí, porque justamente vai entrar nesses aspectos que eu tinha falado para vocês sobre entrar outras coisas. Eu tô aqui dando uma olhada por cima, né? Entrar outros personagens na série. Mas vamos falar de um acordo mesmo? Vamos debater aqui sobre o acordo. Eu tô aqui, por que eu tô com a matéria da Teen Vogue? A matéria da Teen Vogue fala muitas coisas importantíssimas sobre a primeira temporada, uma exclusiva mesmo, coisas que, assim, nos geram expectativas. Eu quero começar, talvez, pela mais significativa, que é sobre a mudança que eles fizeram sobre o Justin. Porque a gente pode até ficar meio confuso, né? Tipo assim, por que fizeram essa mudança? Por que isso aconteceu? Muito provavelmente, enquanto eles estavam, né? Igual ela falou, eles vasculharam os livros, gente, provavelmente eles leram e releram esses livros 1 milhão de vezes, fizeram 1 milhão de anotações, na hora de escrever, voltaram nos livros várias vezes. Eu imagino que eles tenham lido os 4 livros, né? Talvez, quem sabe, leram até os outros livros que envolvem ali o universo da faculdade, que é Bryu, que eu ainda não li, mas eu já vi que é um grande esquema de pirâmide. Eu estou ficando com um fome gigantesco das pessoas falando sobre os outros personagens, estou sentindo que eu estou perdendo alguma coisa. E aí eu vou ler, não sei quando, mas vai ser esse ano ainda. Inclusive na própria matéria, eles falam assim sobre essa possibilidade de, né, abrirem para no futuro fazer sobre os outros personagens que permeiam esses universos. Mas o Justin é uma das grandes mudanças que tem dele, em vez de ser um jogador de futebol americano, ele ser um músico. Porque fazia sentido com a personagem da Hannah. E aí eu quero mostrar pra vocês uma coisa que tá no livro. Em um determinado momento, a própria Hannah, ela fica um pouco confusa. Eu vou só descobrir, porque, gente, eu fiz pequenas anotações sobre o livro também. Tem aqui minhas anotações do livro, porque a gente vem fazer um trabalho, vai vir fazer no trabalho, a gente vai fazer um trabalho bem feito. Mas, quando eles começam, né? Gente, eu percebi que é tudo muito rápido, eu estava revendo minhas anotações e tudo acontece muito rápido. No momento que eles, né, começam a se envolver, a terem sentimentos um pelo outro, tipo, daqui pra cá, tipo, do namoro falso pra coisa real, foi muito rápido. Mas, quando eles começam a se questionar sobre o que eles queriam, sobre esse tipo de coisa, em um determinado momento, que eu achei super interessante, e talvez, eu imagino que seja por isso que eles fizeram essa mudança. Por quê? A Hannah vai dizer, eu estou tentando achar, ela vai dizer que o Garrett não é o tipo dela. Porque o tipo dela, ela vai falando sobre, tipo, várias caras, assim, e eu não achei ainda. Mas ela, inclusive, fala que o tipo dela tipo assim, se o cara souber tocar um instrumento, ele, tipo assim, ganha pontos com ela. E aí isso me fez pensar que isso seria um dos motivos que os fizeram mudar para encaixar melhor com a personalidade da Hannah, e eu imagino que faz total sentido. Eu estava imaginando que eles iriam tirar o Cass. Na minha cabeça, faria total sentido tirar o Cass, gente. E o Cass, tipo assim, o Justin ser o Cass. Pra ela perder a paixonite dela no Justin. Isso ser um dos motivos que iriam fazer ela perder. Gente, eu não encontro de jeito nenhum. Juro pra vocês.
Mas eu vou achar, a gente vai falar sobre isso. E aí ela vai falar sobre o Justin, e aí eu imaginei que poderia ser isso, sobre o Justin e tal. Mas, depois eu fiquei pensando de novo, e talvez não faça sentido, porque eles criaram uma banda. Se eu não me engano, é tipo We Are Ours, uma coisa assim. E eu tava lendo aqui na matéria novamente, né? Quando eu reli a matéria, para gravar novamente esse vídeo, eu reli a matéria para poder gravar este vídeo. Eles falam sobre o Justin ser muito do que a Hannah quer, porque ela é muito insegura com cantar e com compor. E o Justin tem uma banda, né? Então, eu fiquei pensando depois sobre isso de novo, falei assim, tá, talvez não faça sentido, porque assim, eles criaram uma banda, a banda vai existir, tem inclusive um Instagram para a banda, a música, acho que a música já saiu, inclusive, né? E aí eu fiquei pensando, tá, acho que não vai fazer tanto sentido assim, porque essa banda deve aparecer nas próximas temporadas, porque é isso que vai acontecer, eles vão desenvolver os personagens, e para isso, né, para isso acontecer, o Justin não pode ser um grande babaca, ele precisa ter um mínimo de tipo assim. Como é que eu posso dizer? Tipo assim, ele não pode ser babaca com a Hannah, sabe? Porque senão a gente vai criar uma antipatia por ele, vai ser muito difícil desfazer essa antipatia. Então eu imagino que eles não vão fazer, eles somente mudaram mesmo o. Em vez de ele ser um jogador de futebol americano, ele ser um músico. Eu acho que faz total sentido. Gente, e eu não acho, mas eu vou achar. Porque eu sou muito insistente. Mas uma coisa que eu tô muito curiosa, enquanto eu caço aqui e a gente vai comentando, eu quero muito ver a dinâmica da Hannah e do Garrett. Por quê? No livro, a gente já vê um pouco dessa dinâmica, e eu acho uma graça. Como eu sempre digo, o engraçadinho, ele sempre vai vencer. Ele sempre vai vencer. E o Garrett, ele é o engraçadinho. Ele é engraçadinho desde o primeiro momento que ele aparece. Tipo, desde o primeiro momento. Aliás, falando sobre os primeiros momentos aqui, tem duas coisas que eu quero falar. Que tá na entrevista e que tá. Uma coisa que tá na entrevista e a outra é no livro. No livro, todos os personagens masculinos, eles têm atitudes, vamos dizer assim, né, pra amenizar um pouco a situação, um pouco questionáveis. Mas aí a gente vai relevar 2015, esse tipo de coisa. E a série, eles estão fazendo de uma vibe mais atual, né? Não é uma coisa meio 2010, anos 2000. É uma coisa bem mais atual mesmo, vai ficar até bem, tipo, não atemporal, mas, tipo assim, eu esqueci a palavra que pode dizer, mas, assim, marcada pelo ano, sabe? Acho que a gente vai ter muitas coisas, até mesmo das roupas, dos figurinos, dos personagens, que a gente vai sentir que a gente, tipo, tá realmente vivendo aquilo nos anos 2020, digamos assim, nessa década 20, né? 2020. E acho que vai ser legal também pra, sei lá, no futuro ser uma coisa igual a série dos anos 2000, que a gente vê e olha e é tão nostálgico. Eu imagino que essa vai ser uma série também lá no futuro um pouco nostálgica. Não sei, posso ter viajado aqui agora. Isso é uma coisa que eu pensei. Mas falando sobre o Garrett, eu acho que a gente vai ter um pouco desse ar meio masculino, porque ele fala sobre o corpo dela assim que ele vê ela. Quem leu sabe do que eu tô falando. No primeiro episódio não, já tô confundindo as coisas. No primeiro capítulo a gente tem uma coisa meio dividindo os dois personagens, então a gente tem um ponto de vista tanto da Hannah quanto do Garrett no primeiro capítulo. E o Garrett, ele fala muito sobre o corpo dela, eu nunca reparei ela e não sei o que, não. Um grande babaca. Mas é uma coisa que também é muito homem, e aí eu fico pensando até onde vai esses limites, porque a gente viu no trailer aquela cena do Jim se agarrando com a menina no meio da cozinha, na frente de todos os amigos. Gente, eu fico imaginando, não é possível que isso existe na vida real. Se você já estudou na faculdade nos Estados Unidos, conta pra mim se isso é verdade. Se você é essa pessoa, pode ser no Brasil também, né? Porque eu fiquei pensando, né, que é uma realidade. Porque na matéria eles falam sobre, tipo, tentar trazer essa coisa universitária e tal, né? Tanto que eles reforçam aqui que não é uma série adolescente, é uma série universitária. Isso é bem importante, né? Mas eles vão mudar isso do Garrett? Tipo, ele vai ser um grande babaca?
Tipo assim, ele vai ser muito homem. Esses meninos vão ser muito homens. Eu acho que a gente já percebeu que vai ter muito do Jin se agarrando com várias mulheres no meio da sala. Porque faria sentido. Gente, eu tô aqui eu fui muito burra, né? Tô aqui, tipo, caçando, eu poderia ter pesquisado já. Instrumento. Eu não sei porque eu fiz isso. Mas, enfim. A segunda coisa, aqui, ó, ela vai falar, a gente vai descobrir. Ah, eu fiz até um highlight. Esse aqui, qual é o capítulo? Tô aqui. Gente, é o capítulo 30, que é no jogo. Inclusive, é uma coisa que eu sinto muita falta, que eu quero muito, 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 muito ver, é justamente isso dos jogos de hóquei. Relendo, assim, vendo coisas do livro pra fazer esse vídeo, eu percebi que tem um pouco, mas é muito pouco. Entendeu? Sobre os jogos de hóquei. É, tipo, por cima, assim, o primeiro tempo, não sei o quê. Tipo assim, a Hannah, nesse capítulo 30, ela comenta sobre um pouco do jogo, fala sobre o quão talentoso o Garrett é e tudo mais, como ela percebe que ele é talentoso, mesmo não entendendo muito de hóquei. Só que é muito pouco, eu queria ver mais, entendeu? Eu queria ver mais. Enfim, gente, aqui ó, capítulo 30, tá? No Kindle é a página 295, se eu não me engano, são sempre 2 páginas a menos no Kindle, então seria tipo 297 no físico. Se você tem um físico, comenta aqui nos comentários pra mim. Mas aí ela fala sobre o tipo ideal, porque ela comenta que ela não pensou em nenhum momento no Justin. Só que o do Garrett nunca levantou essa questão de namorado ou namorada, e ela sabe que o Garrett não namora. Tanto é que a gente tem lá no trailer uma menina que eu não faço ideia de quem seja. Eu fiquei pensando aqui, quando eu tava fazendo minhas anotações, se ela seria a namorada do Bird, que é a Natalie. Natália, deve ser Natalie, né? Só que vi por cima uns comentários. Eu lembro, eu falei que eu fugi de vazamento e de informação, de teoria, mas algumas coisas apareceram pra mim. Vi gente falando que poderia ser, tipo, a irmã mais nova do Logan, poderia ser a Ramona. Tipo, não, a Ramona não, a menina que... se era a Ramona, acho que eu vi, não sei se era na teoria se era a Ramona ou se era a menina que a Gracie troca de quarto depois lá no semestre. Enfim, mas abre aspas sobre o que a Hannah disse. Tem um perfil ideal no que diz respeito a rapazes. Calmo, sério, temperamental. Criativo se eu tiver sorte. Tocar um instrumento é sempre uma vantagem. Inteligente, sarcástico, mas não de um jeito depreciativo, sem medo de mostrar suas emoções. Alguém que me faça sentir paz. Fecha aspas. Aí ela começa, tipo, falando que o Garrett tem algumas dessas qualidades, mas, tipo assim, ela não sente paz com ele, é uma coisa meio, tipo, como se o corpo estivesse ligado na tomada. Fogo de artifício, enfim. E aí ela começa a ficar um pouco confusa, e aí nesse mesmo capítulo tem a visão do Garrett, ele vai falar que, tipo, a Hannah é o amuleto da sorte dele, e esse tipo de coisa. E aí ele também até fala que ele não é o momento pra, tipo, discutir a relação deles, porque ele fica um pouco incomodado. Tipo assim, quando ela vê ele pós-jogo, ela vai lá, eles dão um beijinho, os amigos meio que gritam. E aí ele fala assim, escondendo o jogo sobre nós para os seus amigos, E ela fala, tipo, nós não sabíamos que eram nós. Tipo assim, como assim nós? E aí ele fala que não é um bom momento pra discutir a relação deles e tudo mais. E aí aqui a gente, se eu não me engano, eu vou olhar aqui nas minhas anotações, mas é realmente a primeira aparição do pai do Garrett. E aqui na matéria da Teen Vogue fala sobre isso do pai do Garrett. E ele diz que vai ter uma importância muito maior na série do que nos livros é dada essa importância. Então acho que talvez a gente tenha um pouco mais de emoção em relação a isso. Aqui fala muito sobre, tipo assim, o Garrett querer fugir um pouco desse aspecto do pai, mas ao mesmo tempo ele, tipo, é o pai dele. Eu acho que a relação aqui vai ser um pouco mais complexa. Eu imagino que a gente vai ter uma complexidade um pouco maior nessa relação pai e filho, porque querendo ou não, o pai dele e tudo mais. E, enfim, tem todas essas questões. Aqui, ó, abre aspas para o que a própria showrunner falou, tá? O maior desejo de Garrett é que seu pai se reforme
Véi, essa tradução horrível, né? Calma aí. Vamos. Não é bem. É, mas é tipo assim, que o pai dele possa mudar, né? Mais uma coisa assim, pra que ele possa ter uma relação com o pai. Então, é, ele espera, no fim das contas, que ter uma relação com o pai, né? Porque, enfim, continua sendo o pai. Então, eu acho que vai ser um pouco mais complexo essa questão do Garrett com o pai. A gente vê uma cena, inclusive há uma montagem muito interessante no trailer, que tipo, o pai aparece, aí o Garrett joga, acho que era o capacete, eu não lembro agora de cabeça, mas acho que era o capacete. Fiquei muito curiosa, inclusive, tipo assim, o que será isso que a gente vai ter? Aliás, falando sobre isso que a gente vai ter, fiquei aqui, lembrei que eu comentei, né, sobre coisas que podem vir a acontecer. Eles não foram nem um pouco discretos no trailer e fizeram ali um grande easter egg, que é tipo assim, um amor é um jogo. Vou lembrar, gente, eu não abri o trailer, acreditam nisso? Que eu não abri o trailer aqui? Um absurdo, né? Inclusive, gente, no trailer, a gente vai falar sobre essa cena, porque, enfim, essa cena é muito boa. Eu vou só tirar o som, mas eles falam, né, sobre aqui. O amor muda o jogo. Love Changes the Game. E o jogo, The Game, é o nome do terceiro livro, que é o livro sobre o Jim e a Ellie. E eles logo em seguida, tipo assim, tem isso, esse easter egg, e tem também a Hannah falando sobre quando o Justin pergunta pra ela sobre o que aquela música fala, e ela diz sobre um amor que você não pode ter, e logo em seguida a gente tem o Jim vendo a Ellie. O que eu, Cecília, acho que vai acontecer? Sim, eu fugi do vazamento que eu sei que rolou aí, tô fugindo, não fui caçar, tô fugindo veementemente desse vazamento porque eu quero ter minha própria opinião quando eu assistir a série, porque eu sei que vai fazer sentido. Mas eu acho que é justamente isso que eu falei pra vocês, sobre criar já ganchos para as próximas temporadas. E eu imagino que isso vai justificar as atitudes da Ellie e do Jim lá na frente, na terceira temporada. Talvez o Jim seja sempre apaixonado pela Ellie. A Ellie é uma garota, uma personagem. E o que eu vi, que a própria atriz, né, a Mika, né, ela vai falar que, tipo, a Ellie é muito diferente dela, no sentido de que a Ellie tá sempre pronta pra viver, pronta pra ir pras coisas. E a gente vê muito disso no primeiro livro, que é, tipo, a Ellie levando a Hannah pra festas. Tanto que, uma primeira vez, quando rola, né, o acordo entre tanto a Hannah quanto o Garrett, é justamente numa festa que a Ellie leva a Hannah, e lá ela fica olhando muito pro Justin, o Garrett logo saca, e eu, inclusive, quero ver, porque isso é muito diferente no trailer. No trailer, a gente vê a própria Hannah falando assim, então eu sou sua professora, você finge que é meu namorado pra chamar a atenção do Justin, tudo bem, fecha o acordo nela, deal. E no livro não é bem assim, né? No livro eles estão no carro e ele vai deixar ela em casa e ele fica tentando convencer ela, né? E ele consegue convencer ela. Gente, aliás, eu quero muito ver se vai rolar esse. Eu imagino que vá, porque no próprio trailer a gente tem eles tentando discutir, tipo, como que eles vão se encontrar, como que eles vão fazer essas aparições públicas. E ela fala, era por isso que eu não queria topar. Então eu imagino que vai ter ali no início uma certa resistência. Mas o Garrett logo vai descobrir, ele vai sugerir, e é isso. Então, assim, a Hannah realmente vai continuar não querendo ganhar dinheiro, gente? Porque assim, se o cara vira pra mim, ele quer passar, eu preciso de dinheiro, e ele quer passar numa matéria, é só pra eu ensinar ele, tipo, eu não vou fazer a prova, eu vou ensinar ele, tá me oferecendo dinheiro, eu toparia. Quero entender também como que eles vão resolver isso na série. E isso me lembra que na própria matéria da Vogue, eles, da Teen Vogue, né, eles falam sobre um primeiro momento, em que é uma cena, inclusive, do teaser. Que é a cena do teaser lá, que a Hannah tá limpando o vestiário dos meninos e o Garrett está tomando seu bom banho, eles se veem. E aqui eles falam que é justamente o momento em que eles descobrem que, tipo assim, pra nos passar a impressão de que eles vão ter uma conexão, eles não se conhecem, eles não têm tipo de interação de fato, mas que eles vão ter uma certa conexão. Então eu imagino que aqui talvez obviamente tá fluindo. No livro, o Garrett nunca prestou atenção na Hannah. E ele só descobre isso porque ela se embanana toda, bem clichê, né? Cai ali, aí ele vê a nota, vê que ela gabaritou,
Ela tirou uma nota boa, numa matéria que ninguém tirou uma nota boa, ou quase ninguém, mas eu lembrei que, né, no livro fala, né, o Justin fala que ele tirou 7, que é quando ele vai chamar ela pra sair. Que ele vai perguntar como que é a que par o Garrett é da vida dela, e ela vai falar que eles estão só se curtindo e tudo mais, não. E aí aqui vai falar justamente no fato de que a gente vai ter, que era uma coisa que eu não queria, mas talvez eu tenha mudado de ideia. Que rola uma montagem dos dois ao mesmo tempo, vivendo suas vidas. Num fato de que, assim, eles não têm nenhum tipo de interação, mas eles vão ter gostos muito parecidos. Aqui fala que eles vão ter um gosto parecido pra música. Eu acho que eles vão sim ter um gosto parecido pra música, mas a Hannah vai ter ainda aqueles gostos tipo One Direction, as coisas mais do pop. E o Garrett vai ficar mais, tipo, acho que vai rolar alguma coisa nesse sentido daquela cena em que ele fala assim, não, eu vou tirar One Direction do seu iPod. Eu acho que vai ter alguma coisa nesse sentido. Eu não acho. Mas eles falam sobre isso e aí depois é realmente a cena em que a gente tem eles na aula, que realmente começa ali toda aquela questão do acordo. Eu imagino que a gente tenha já, como são 8 episódios, no primeiro episódio a gente já tenha esse acordo fechado, então seja uma coisa bem mais rápida. Que no livro também não demora muito. Ela, de alguma forma, ela cede fácil, ela não, né? O Garrett consegue descobrir muito sobre ela. Então, eu imagino que, assim, também vai ser rápido, assim. E uma coisa que eu percebi que dá pra perceber no trailer é que a Hannah não é muito como a Hannah dos livros, que a Hannah dos livros passa uma vibe meio, tipo, eu sou diferente das outras, sabe? E a Hannah da série, pelo menos no trailer, ela não passa essa vibe. Ela passa, tipo, uma vibe que ela tem, sim, seus traumas. Tanto é que, assim, no livro isso é muito claro. E na série, na matéria, eles falam disso. Eu imagino que realmente vai ser. É que, tipo assim, ela sabe que ela não é definida pelo trauma dela. Mas, inclusive, aqui fala que vai ter flashbacks. Eu imagino que talvez sejam flashbacks relacionados logo às primeiras vezes dela com o Garrett. E até por isso, a gente vai ter ela contando pro Garrett. Aliás, eu gosto muito disso no livro. É muito engraçado, na verdade, no livro, e por isso que eu falo que parece que é tudo muito rápido, porque eles se abrem muito fácil um com o outro, eles são muito vulneráveis um com o outro muito rápido. Mas eu gosto disso, e eu gosto também do quanto o Garrett é decidido. Tipo, ele sabia que ele queria. Tanto é que quando ele decide quando ele descobre que o Justin chamou a Hannah pra sair, através do Logan, ele vai até a casa dela, isso no livro. Ele vai até a casa dela e ele, tipo assim, eu quero algo a mais, tipo, dane-se, eu quero algo a mais. E ela fica meio confusa, ele fala assim, você não vai desistir do encontro? Ele provavelmente, aí ele sai do alojamento, tipo, loucamente. E aí ela, no final do capítulo, ela fala assim, eu tenho medo de que eu tenha estragado tudo. Aí ela chega a tempo, porque o Garrett tá quase chegando no carro. E aí eles, né, enfim, desabafam, ela fala assim, você teve tempo pra assimilar, eu não tive tempo pra assimilar essas coisas nem nada do tipo. Mas eu também tô decidida, é isso que eu quero. E aí eles oficializam ali o relacionamento deles. Eu acho que aquela cena dela correndo no trailer, não sei se vocês lembram que tem uma cena dela correndo. E aí, galerinha, vamos falar sobre Logan. Aliás, adoro o fato de que o Garrett foi escolhido, né? O Belmont foi escolhido pela química dele, pela relação dele com o Antônio Cipriano, que faz o personagem do Logan. Porque, enfim, isso é muito, muito interessante. E aí a gente sabe que o Logan, ele tem uma paixão, uma queda com a Hannah. E aí aqui é legal a gente também dar uma olhada, que eu lembro de cabeça, eu teria que olhar direitinho nas minhas anotações. Eu não anotei sobre isso. Mas eu acho que temos ali umas 3 ou 4 interações de fato em que o Garrett ou a Hannah fala sobre isso. E como eu disse pra vocês, uma série, ela precisa criar ganchos. E os livros também criam ganchos pros próximos livros. Mesmo que seja uma história fechada em si mesma.
Obviamente, você acaba precisando ler um livro para entender o outro, porque a gente vai vendo o crescimento desses personagens juntos. Então, tipo assim, a Hannah e o Garrett aparecem enquanto namorados lá no livro do Tucker. Do Tucker com a Sabrina, tanto é que a Hannah acolhe muito a Sabrina, né? O Tucker tinha muito medo disso e ele fica muito feliz de ver, tipo, a Hannah, a Grace e a Ellie interagindo com a Sabrina e fazendo ela estar integrada àquele grupo de amigos. Então, acaba que a gente precisa de uma história a outra, mas elas são fechadas em si mesmas. Mas, apesar de serem fechadas em si mesmas, elas dão indícios para os próximos livros. E aí, obviamente, no livro do Garrett e da Hannah, né, no acordo, a gente tem essa questão do Luca. E no último capítulo, é verdade, no último capítulo, a própria Hannah fica um pouco preocupada e tal. Ela percebe porque ela fala assim que tá começando a ficar esquisito, porque ela vê que o Logan tá muito incomodado com essa situação. E o Garrett só fala assim, não, ele vai esperar de boas. Eu acho que a gente vai ter alguma coisa já nisso, talvez seja no último episódio. Eu imagino que no último episódio a gente tenha uma cena dessa parecida. E ao longo do livro a gente tem especialmente o Garrett falando sobre isso. A Hannah só vai falar de fato no capítulo 45. E o 45. O epílogo, se eu não me engano, é o Garrett quem narra. Isso. E aqui, ó, a gente vai ter, né, a própria... Aqui, que é a Hannah falando sobre isso, tipo assim, que os amigos dela e do Garrett estão sempre interagindo e tudo mais. E o Logan lança um olhar pra ela. Ela fala assim, que o Logan percebe que estou olhando pra eles. Eu acho que... Cadê? Tá. Os amigos da Ellie estão conversando, ou da Hannah estão conversando com o Logan e o Sims. E aí a Hannah olha e o Logan percebe. E aí ela fala assim, abre aspas, o olhar que me lança é de um anseio inconfundível, e não é a primeira vez que olha assim pra mim. Quando falei sobre isso com Garrett, só uma vez, a conversa mais desconfortável do mundo, ele simplesmente suspirou e disse, ele vai superar isso. Não houve raiva alguma de sua parte, nem ressentimento, só essa mísera frase que não teve muito sucesso em atenuar minhas preocupações. E aí ela continua e tal, e ela vai falar que ela não gosta muito dessa ideia do melhor amigo ser apaixonado por ela, mas ela fala, realmente torço para que supere o que quer que esteja sentindo, porque por mais que goste do cara, estou total e inequivocavelmente apaixonada pelo melhor amigo dele, e isso nunca vai mudar. E a gente tem isso. Provavelmente a gente vai ter uma cena muito parecida com uma coisa dessa, e essa é uma coisa que eu senti muita falta nos livros, que é essa dinâmica dos meninos. A gente tem alguns capítulos que rola essa dinâmica deles, eu não vou lembrar agora quais, mas de cabeça, mas eu posso botar na tela, acho que tem um específico, assim, que a gente vê um pouco dessa interação dos meninos e tal. A gente vê também essa interação quando a Hannah dorme na casa do Garrett, tá certo. Quando a Hannah dorme na casa do Garrett, e ele tem que ir pro treino, e aí ela fica lá, e ela resolve fazer o almoço, né? Ela faz uma lasanha, inclusive tem essa cena no trailer. E a gente vê essa interação dos meninos e tudo mais, e etc. A gente vê um pouco disso, mas a gente não tem tanto disso. Eu sinto muita falta disso, mesmo no livro. Eu queria muito mais ver eles não só falando que eles são melhores amigos, que, sei lá, eles se amam e coisas do tipo, mas eles agindo como tal. E a gente, obviamente, vai ter disso na série. Até porque isso vai influenciar, especialmente pra segunda temporada, mas vai influenciar nas outras também, pra gente ver um pouco de... No segundo livro, começa com o Logan sempre saindo e tal, o próprio Tucker vai falar pra ele, tipo assim, cara, eu já percebi, não tem como você esconder. Tipo, não dá mais pra você esconder. E o Logan tenta desconversar, acaba admitindo, mas a gente nunca teve qualquer tipo de interação. Assim, a gente não vê os dois interagindo de fato, o Logan e a Hannah também. Então, duas coisas que eu acho que a gente vai ter nessa primeira temporada é o Logan interagindo com a Hannah, a gente percebendo esses olhares,
esses gestos e essa dinâmica dos meninos pra gente entender como que vai ser essa dinâmica, pra gente perceber de fato, visualmente, o Logan saindo, o Logan se levantando porque ele fica muito incomodado e, enfim, ele não aguenta mais isso. Não sei como que eles vão fazer isso na série, porque depois ela vai falar assim, a gente tem uma conversa importante. Eu vou fazer um vídeo, né, gente? Quando é a segunda temporada, eu vou fazer um vídeo. Mas a gente tem uma conversa importante sobre isso. E a Hannah vai falar que ele não queria ela, ele queria o que ela e o Garrett tinham. Inclusive, falando sobre isso da questão do Logan e do Garrett, quando a Hannah termina com o Garrett, que a gente sabe por quê, e eu estou... A gente vai falar disso. Deixa eu só fechar esse parênteses. A gente vai falar disso. O Logan, o Garrett fala assim, tipo... que quando ela termina, ele fica com muitos receios, tipo, que ele vê o Logan, ele vai pra casa, ultra bêbado, né? A Hannah tá há uma semana dando ghosting nele, tipo, e tal. Tá, achei, ó, aqui, já achei. Dando ghosting nele e tal. Dando ghosting nele e quando ele volta pra casa falando que ele precisa beber, ele tem um outro tipo de relação. Ele fala de fato sobre essa questão do Logan. Porque lá no início, quando o Logan pergunta, ele, não, tá de boa. Ele não fica ok. Só que como a gente vai ter isso já no primeiro episódio, esse acordo, muito provavelmente, porque, enfim, não tem como eles enrolarem pro segundo, porque aí diminui o tempo pra gente ver o desenvolvimento do casal. Como que eles vão fazer isso do Logan? Porque aí, tipo assim, você vai fingir que você é meu namorado. E a gente tem a cena do Logan perguntando, tipo, você nem conhecia essa menina, tipo, como que ela é sua namorada, sabe? E o Garrett falou assim, a gente muda, a gente percebe as pessoas, uma coisa assim. Então, o Logan já era meio... Dá pra, quando você reassiste algumas milhares de vezes, você percebe que a fala do Logan é meio pra baixo. Não diria pra baixo, mas meio decepcionado, do tipo assim, caraca, eu achava a menina gatinha e meu melhor amigo tá com ela e não sei muito o que eu fazer. E aí, aqui, achei, isso é no capítulo 40. No capítulo 39, o pai força a Hannah a terminar, então dá todas aquelas desculpas, a Hannah fica super preocupada, e aí no capítulo 40, de fato, o término, porque, né, eles estão, aqui vou falar, há dias. Hannah está me evitando há dias. E aí ele chega em casa, ela fala que tá confusa, que ela quer conhecer outras pessoas, tal, tal, tal. Ele vai dizer que ele também tem uma vozinha, agora saiu, uma vozinha que fala que tem coisa errada aí. E aí ele fala que chega abrindo querendo o uísque do Logan. O Logan tipo, fica confuso, porque o Garrett não bebe, isso é um fato muito importante. O Garrett não bebe, assim, ou ele bebe muito pouco, mas ele é muito focado. Tanto é que a gente tem a Natalie falando disso com a Hannah. Falando assim que tava muito feliz, que ela tava com o Garrett, porque ele tava mais relaxado, tava mais de boas, porque ele era um cara muito focado, tipo, o hockey, não bebia muito. Tipo, a vida dele era o hockey mesmo, que ele quer muito alcançar esse objetivo e que ela fez com que ele relaxasse, no sentido de que, tipo assim, ele continua muito focado, mas ele não tá tão tenso. E aí, quando ele conta, aí ele vai falar, né? Ouço a respiração chocada de Logan. Uma parte rancorosa e amarga de mim se pergunta se meu amigo está feliz com a notícia. Se acha que isso pode ser sua oportunidade de ouro para dar em cima da minha namorada. Perdão, ex-namorada. Mas quando me viro, tudo que encontro em seus olhos é empatia. Aí o Logan vai dizer, tipo, que merda, cara, sinto muito. E aí o Logan vira e fala assim, então acho que vamos encher a cara, né? E aí o Logan é um ótimo amigo, mesmo afim da namorada do melhor amigo, e bebe junto com ele. E aí eu queria muito ver isso, gente. Muito. Muito, muito mesmo. E aí a gente tem outras coisas que eu acho que são mais importantes também na série, que é a ação de graças. E eu não sei se tanto o Natal com a da... É um pouco, na verdade é. Ah, tá. Gente, tô aqui falando várias coisas. Eu tenho um roteiro, mas eu tô fluindo aqui de boas. O que eu ia falar, já me perdi, gente. Ah, tá. Não, eu já falei?
Vamos falar da ação de graças, então, porque eu me perdi total. Aqui. Vamos falar sobre a ação de graças. Acho muito legal quando o Garrett chama a Hannah. Adoro isso. É uma das coisas mais divertidas. Mas... E eles falam que vai ter, tá? Isso aqui na Teen Vogue eles falam. E é uma coisa muito importante. Tô aqui olhando pra ver se eu não tô esquecendo nada, tá, gente? Mas é uma coisa muito importante porque a gente vai ver essa questão da relação do pai com o Garrett. E a gente tem também a Cindy. E assim, a gente vai ter isso também? Eu imagino que a gente vai ter. Eu vi muitas pessoas questionando sobre a questão da festa fantasia, mas ali, se eu não me engano, é a festa do Bo e do Jim, de aniversário. Então, por isso que eles foram, mas não é uma festa de Halloween. Uma coisa também muito importante é que a série já está no meio do semestre. A série vai começar no meio do semestre. Nos Estados Unidos, eles têm duas grandes provas, que é o midterms e os finals. E o midterms é, tipo, as provas do meio do semestre. Que é justamente isso que o Garrett fica super preocupado, porque se ele não, né, tirar uma boa nota nas finais, vai dar errado, enfim, tudo vai acontecer. E aí, por que isso é também importante, né? Porque a gente vai ver essa ação de graças, né? Assim, meio do semestre deve ser o quê? Outubro? Deve ser, né? Ali, outubro. E o ação de... um mês, né, mais ou menos. Porque, de fato, são, tipo assim, tudo acontece em 2 meses. Quando eu falo que é muito rápido, é muito rápido. E eu quero muito ver isso, assim, na série. Tipo, como que a gente vai sentir eles se ficando interessados um pelo outro? Porque quando eu estava revendo as minhas anotações, eu não senti, quando eu tava relendo, eu não senti que eles se apaixonam rápido. Mas eles, de fato, se apaixonam muito rápido um pelo outro. E como que isso vai ser retratado na série, né? Como que alguém sai de, tipo, estou apaixonada, minha paixão platônica é o Justin, e agora ele não é mais minha paixão platônica. Então, isso vai ser interessante. Caraca, eu já estou, nem sei quanto tempo que a gente já tem de gravação, mas, enfim. Vamos falar mais sobre o que eu espero sobre a série. Falei sobre algumas vezes. Eu não vou entrar no mérito das cenas hot, tá? Das cenas de sexo, porque acho que era o esperado. Assim, a sensação que dá, pelo que falam, é que vai ter muito mais do que tem no livro, mas eu não acho. Eles concordam aqui. Ah, tem uma coisa, né? Que na matéria pra Teen Vogue, eles concordam que o Garrett se apaixonou primeiro. E eu também concordo. Não só se apaixonou primeiro, como ele se apaixonou muito mais profundamente pela Hannah. Tanto é que, tipo assim, ele já chega assim, decidido, eu quero mudar esse status. Ele não pensa muito, ele não isso que eu acho que eu gosto tanto do Garrett, e que ele é no meu top dos meninos, ele é o primeiro. Ele é muito decidido. Tipo assim, ele não festejou. Ele ficou pensando, tipo, será que esse cara... Tipo assim, ele fica confuso, porque ele não queria uma namorada, porque ele achava que uma namorada ia atrapalhar a vida dele. Quando ele tem uma namorada falsa, tipo, ele fica, talvez dê pra encaixar. É bom ter alguém pra conversar, é bom pra ter alguém pra compartilhar a vida. Ele muda totalmente. Então, assim, ele é muito decidido. É tipo assim, eu quero isso. Que eu acho que também tem muito a ver com o espírito dele, de um atleta que quer jogar profissionalmente, né? Com certeza. E aí, também, quero ver também essa questão da relação da Hannah com os pais. É importante a história, os traumas dos dois, tá? Os traumas dos dois são coisas que são muito importantes pra série, que precisam estar na série, e eu sei que o trauma da Hannah, os dois traumas estão, porque eles falam disso na matéria. Então, assim, a Hannah sabe que ela não é definida pelo abuso que ela sofreu. O Garrett não quer, tem esperanças de que o pai mude, porque, enfim, ele tem traumas. Então é importante. E eu quero ver essa relação. Como que isso vai ser construído? Como que a gente vai ver isso no dia a dia desses personagens? Como que isso vai afetar esses personagens? Então, acho que vai ser muito interessante. E aqui, ó. Achei, gente. É no capítulo 9, que é a primeira vez que o Logan demonstra interesse
pela Hannah. E no capítulo 9, o próprio Garrett já fica, tipo assim, não gosto disso. Tipo, não gostei que o Logan ficou interessado nela. E eu, tipo assim, o que você tem mais sobre dizer? Diga mais pra nós sobre esses ciúmes. Aliás, eu adoro homem com ciúmes em livro, gente. Eu amo. É uma das coisas que eu mais gosto. Enfim. Adoro também eles falando que... Ah, lembrei aqui, porque eu vi aqui por cima das minhas anotações, sobre a Hannah falando que ela não se sente atraída pelo Garrett. Mal sabe ela. E a gente tem o próprio Garrett falando que ele não... Falando com a Kendall, que essa cena é icônica, porque ele fala pra Kendall que se um dia ele mudar de ideia sobre relacionamentos, ele vai falar, vai assim, primeira pessoa que ele vai falar é ela. E a gente tem no trailer uma menina, que eu imagino que seja, talvez seja a Kendall, que pergunta pro Garrett o que a Hannah é. Pra ele, e ele fala que eles não são, né? Tipo, meio dá a entender que ela perguntou se ela é sua namorada, e ele fala, não é minha namorada. E ela joga uma bomba, tipo, mas você quer que ela seja. E aí, gente, como que a gente faz sobre isso? Ah, teremos sobre o Bo? O que teremos sobre o Bo? Eu já entro em depressão, tá? Toda vez que o Bo vai aparecer nessa série, na primeira temporada, eu vou entrar em depressão. Porque ele vai aparecer. Ele é muito importante na história. Quem já leu o livro do Jim e do Tucker vai entender o que eu tô falando. Aqui tem spoilers, mas a gente também vai se contentar apenas com a primeira temporada. O Bo é muito importante para ambas as histórias, mas o Bo também é próximo dos meninos, porque de alguma forma os meninos do futebol americano são amigos dos meninos do futebol do hockey. Aliás, acho que também isso faz sentido do Justin ser um, um músico em vez de um jogador de futebol americano, porque eu imagino que talvez tipo, o Garrett ia ser muito sincero, porque eles são muito sinceros um com o outro. E, inclusive, o próprio Garrett fala isso no livro, que eles são sinceros um com o outro, que eles não deixam de contarem a verdade um pro outro. E por isso que ele acha estranho também a Hannah mudar e falar que não quer mais nada com ele, porque eles sempre foram sinceros. Então, eu imagino que a gente ele iria, né, falar pra Hannah sobre o Justin. Né? A gente veria isso no livro, na série faria muito mais sentido. No livro ele consegue meio que lubridiar e tal, ela consegue lubridiar, a gente... Assim, tem escolhas, né? Mas numa série eu não consigo ver isso como uma forma de ludibriar, a gente ficaria muito olhando, tipo assim, uai, mas eles convivem com esse menino, como assim a Hannah não tá acreditando e tal, coisa do tipo. Ele provavelmente veria que o Justin é um grande performático que faz tudo aquilo pra pegar a mulher. E o Justin na série sendo músico faz muito mais sentido. E fica até mais difícil pro próprio Garrett decifrar o Justin. Mas ele vai decifrar. E aí a gente vai falar, que eu lembrei que eu tava comentando sobre o logo, eu tinha esquecido, mas a gente vai falar sobre a lei maravilhosa que nosso Garrett impõe no campo. Aliás, eu gosto muito dessa parte e quero muito ver como que eles vão fazer o lado do Garrett. Porque assim, pode ser que algumas cenas meio do Garrett pra baixo no trailer sejam referentes a isso, ou não. A gente não sabe, né? Tá meio... A parte da montagem do trailer, né? Que são várias cenas ao mesmo tempo rapidão, então é isso que é uma montagem numa edição, né? Tinha uma coisa bem rápida. Não dá pra saber exatamente, mas no livro, como a gente precisa daquele efeito surpresa da imposição da regra, porque a gente fica tipo assim, né, pra gerar expectativas, a gente só tem a visão da Hannah, então, de quão mal ela tá ali na casa dos pais, e aí ela lembra que o Garrett, o aniversário dele é 1º de janeiro, e aí ela fica meio assim, de mandar Feliz Ano Novo, e o pai fala pra ela mandar, ela liga pra ele atende, aí ele fica lá insistindo, porque ele fala disso, né, ele fala assim, ó, depois de ficar bêbado, que é quando eles têm a conversa sincera, ele vai falar, olha, no primeiro dia eu fiquei muito bêbado, com muita raiva e muito chateado, mas depois eu fiquei pensando, e assim, você tá mentindo pra mim, né? É basicamente isso que ele vai falar. Perdão, galera. Essa lei, eu quero ver como que vai ser na série.
Com certeza vai ter, porque, primeiro, o Garrett é o capitão do time, tanto na série quanto no livro. E todo mundo respeita muito bem. Então, acho que a gente também vai ter disso já desde o primeiro episódio, pra gente ver como que ele gera respeito. A gente vê como que ele é popular, o quanto as pessoas querem ele, o quanto as mulheres querem ele. Eu acho que a gente vai ter muito disso, porque a própria Hannah vai falar durante o livro todo que é quando ela começa a perceber que tem algo estranho. Justamente, né? Quando eu comecei a namorar, tipo assim, ela não era conhecida. Ninguém sabia muito quem ela era, então meio que dane-se. Só que ela percebe a diferença, porque o Justin, o Garrett fala, olha, se você estiver comigo, as pessoas vão te notar e o Justin vai querer você porque você tá comigo. Nada que o homem goste mais que um desafio. Uma coisa meio esquisita também, né? Se a gente for parar pra pensar sobre... Adoro o fake dele, mas se a gente for parar pra pensar, é meio esquisito, né? Tipo assim, você namora comigo pra gerar interesse no outro. Né? No caso de nós mulheres, não sei vocês, mas eu pelo menos se eu ver um cara, né? Se na época, inclusive, quando eu estava antes de conhecer meu namorado, quando eu vi ele pela primeira vez, eu fiquei curiosíssima pra saber se ele tinha uma namorada, porque se ele tivesse, eu não ia insistir. Graças a Deus ele não tinha, e hoje estamos juntos há quase 4 anos. Mas, né, quando você vê um cara namorando, dá o pé, você não fica querendo a pessoa. Enfim, é meio esquisito se a gente for parar, mas eu adoro o fake dele, porque, né, o fake dele é, no caso, é o cara e a menina se apaixonando naquele processo de fingir um relacionamento. Falei um monte de coisa. Mas, eu gosto também, aqui tô passando os capítulos pra gente chegar, que o Garrett vai no festival de inverno. E ali ele sabe, né? Ele conhece ela, né? Ele fala... Depois a gente vai perceber, ele sabia que ela seria tão teimosa a ponto de que ela iria tentar sair com caras pra provar o ponto, mesmo ele sabendo que ela tava mentindo, né? E eu achei ele um grande gênio. Então ele aparece antes do festival, que é antes das férias de Natal. Quero muito ver essa cena do festival, quero muito ver as cenas dos ensaios. Quero muito ver a Hannah cantando, a cena dela cantando pro Garrett, a cena dela cantando pro Garrett no telefone, que ele chega após uma derrota, ele fica, tipo, meio mal, ele manda mensagem, ela fala que tá acordada, que ela tá ensaiando, aí ele liga, né, ela liga falando que ela tá, tipo, cansada de ficar digitando, é melhor falar. E ela canta pra ele, e aí ele fala assim, ela fala assim, eu te entediei, e ele, tipo assim, se eu ficasse vendo você pintando, nunca ficaria entediado, tipo, sendo um grande galanteador como ele é, e ele vai conquistar ela por causa disso, pelo jeito dele engraçadinho, que gosta de ficar flertando. Aliás, ele flerta com ela desde o primeiro momento, gente. Se você não leu o livro, você está aqui, sabe, ou você não lembra, ele flerta com ela desde o início, tipo assim. Enfim. E aí, nessa ligação, inclusive, ele fala assim que... cadê? Que ele pergunta assim, como vão os namoros? E ela, ótimos. Aí ele, tem explorado muito, feito uma pesquisa minuciosa do significado do amor? E aí ela fala que ela ama esse idiota e tal. Enfim. Aí ele fala, a gente se vê em poucos dias, aí você vai poder me contar tudo. E aí eu quero muito ver isso, porque aqui a gente só tem essa visão da Hannah. E a gente só vai ter a visão do Garrett quando a Hannah descobre pelo namorado da Ellie, que eu quero muito ver essa questão do namoro da Ellie, porque, né, a gente sabe como que vai acontecer lá na terceira temporada com Ellie e Dean. A gente já sabe que vai rolar, eu tenho certeza que vai rolar ali eles flertando, um flerte entre eles ali desde o início, ou pelo menos uma atração. A gente vai ter uma atração. Mas, inclusive aqui, né, quando que a Hannah descobre, ela encontra o Justin, ela fala, né, tipo, que gostava dele, então provavelmente a gente vai ter essa cena e tal, mas que eles são amigos, que, enfim, ela não faria isso com o Garrett, porque ela não tá nessa, tá, tipo, tentando sair com caras pra não ficar por baixo, pra tentar não a mentira dela não ser revelada, apesar dele saber. E aí ela conversa com o Sean, ela liga pra ele, e aí ele conta tudo pra ela. E aí eu quero saber, porque aqui ele só fala, né, na série, no livro fala, e contou tudo. A gente fica tipo assim, contou tudo o quê? E aí é quando aí a Hannah vai falar que ela vai direto pro vestiário, aí a coisa começa a ficar meio louca, né, porque basicamente tem um monte de homem pelado.
E eu acho essa cena, acho que essa vai ser uma cena de alívio cômico, sabe? Eu acho que a gente vai estar numa bad vibe absurda na série, tipo, uma bad vibe absurda, porque eles vão estar separados, aquela coisa de tristeza, todos eles muito tristes, porque a gente vê a Hannah meio em depressão, assim, tipo, bem pra baixo mesmo. O próprio Garrett vai também ficar muito pra baixo, ele fala disso no capítulo que é o 44. Ele vai falar que ele tava muito mal com esses dias. E aí, ela... Aqui, né, o Garrett, no capítulo 44, que já começa com uma interação do Garrett, e eu acho fofíssimo. Ele fala assim, fica tão gata quando está com raiva de mim. Fofo, não é uma coisa... Gente, esse aqui é o cara engraçadinho, entendeu? Que ele te faz piadinhas pra você ficar com raiva dele. E aí, ela vai falar, você baixou uma lei no campus inteiro pra ninguém sair comigo? Está de brincadeira com a minha cara? E aí ele não demonstra nenhum arrependimento, ele fala assim, claro que fiz isso, tipo, né? E aí é quando a gente tem ele demonstrando o quanto que ele conhece ela. E aqui é muito interessante, que é o quanto eles, já que é uma demonstração de quanto que eles se amam, do quanto que eles se respeitam, do quanto eles querem estar juntos um com o outro. Que ele vai falar, tipo assim, por que você está apaixonada? Ela fala que ele fez isso por ela. E ele vai falar assim, ela pergunta por quê, como que ele chegou nessa bendita conclusão, e ele fala assim, porque você está apaixonada por mim e não quer sair com mais ninguém. Mas fiquei preocupado que a teimosa em você a obrigasse a sair com alguém só pra justificar a sua mentira, então tive que tomar algumas medidas preventivas. Quero fazer um parênteses aqui. Isso de ser teimosa, ele já percebe lá no início. Acho que essa coisa do desafio e tal, eles devem se enxergar muito no outro. Eles têm um pouco de traços parecidos, tá? Nesse sentido de personalidade, até meio teimoso, meio gostar de desafios, meio, tipo, ficar provocando um outro. Aliás, eu adoro essa dinâmica deles e eu tô muito ansiosa pra ver eles meio que se provocando ali, essa dinâmica de... Não de cão e gato, porque cão e gato mesmo é a Ellie e o Jim. A Ellie e o Jim, eles são muito cão e gato. Mas o Garrett provoca ela às vezes, sabe? Provoca ela brincando, no flerte, enfim. E aí é muito bonitinho. E aí o treinador aparece, que eu quero muito ver essa figura do treinador. Ele é muito importante na segunda temporada, no segundo livro e no terceiro livro. E eu quero ver ele nessa primeira temporada. Porque se ele é muito importante na segunda temporada e na terceira temporada, a gente já vai ver muito dele agora. E eu quero ver onde que ele vai aparecer. Porque ele vai aparecer aqui em momentos muito específicos. Então ele aparece falando sobre a Hannah e quando primeira aparição do pai, lá quando a Hannah vai assistir o primeiro jogo, aí ele pergunta se é namorada, ele fica tipo meio assim, uma coisa assim, e aí rola essa interação entre o treinador, porque o treinador fica paciente, tipo assim, meu filho, entra neste ônibus agora. E tem essa interação que, tipo, né, o treinador fica assim, Garrett, o que esta guria está fazendo no vestiário em que tantos homens estão pelados, em que você está pelado? Tipo assim, o que tá rolando aqui? Obviamente, dando a entender que algo estava acontecendo. Ele diz sim, né? Porque ele fala assim, não é o que parece, aí depois ele fica, tá, é o que parece, mas ele fala assim, estou tentando reconquistá-la. Aí o treinador, tipo, só fala assim, vai em frente. E aí eu acho que vai ser uma cena também bem engraçada. E aqui ele fala que ele beija ela, né? Depois, tipo, ele fica insistindo, né? Por que ela terminou com ele quer saber, porque ele sabe que é mentira, ele sabe que não é isso que ela quer. Porque ele também vai dizer, né? Eu não continuei aqui. Ele vai falar assim que, tipo, sabia que se saísse com outra pessoa, iria acabar se arrependendo, depois se sentiria um lixo quando finalmente recobrasse o juízo. Então, quis poupar você de toda essa dor e sofrimento. De nada. Um fofo, né? Um querido. E aí a Hannah meio que se sente, tipo, fica ali meio pressionada, e aí ela fala assim, tudo bem, né? Tipo, ok, vou agora admitir que foi seu pai. Quero muito ver isso, porque ela vive tanto uma angústia, não quero contar, e do nada ela conta. Com medo de todas as consequências que podem acontecer. Acho que aqui a gente vai ter um gancho muito importante, um plot no crescimento, sabe? Um salto no arco de desenvolvimento dos personagens, porque aqui é também eles contando e sendo muito sinceros um com o outro. Tendo a questão do diálogo, né? Como importante é o diálogo, como importante é a comunicação. E que a gente vai ver que a comunicação é uma coisa que eles até têm. É uma coisa que falta no Logan e no Jim, né? É uma coisa que falta neles. E aí ela conta, e aí ele fica, tipo, completamente pirado da cabeça, com muita raiva. E aí ele fala assim, você vai me contar tudo. Tipo assim,
Eles vão pra algum lugar, e aí eles vão pro alojamento da Hannah, porque é o lugar mais perto, porque ele tá desesperado. E ela vai contar e tudo mais. E aí ele fica, tipo assim, perdemos um mês inteiro. Tipo assim, perdemos. Que no caso foi antes, tipo assim, ali dezembro, metade de dezembro até janeiro, né? Porque ele faz aniversário em janeiro, então depois de janeiro. Aliás, a gente tem que falar sobre isso, que eu acho que a gente vai ter muito, uma coisa que é importante, que eu imagino que a gente vai ter muito na série, já falando dessa questão do término, e talvez nos encaminhando pro fim deste grande podcast, basicamente, né? Mas, enfim, tivemos um pequeno erro técnico que simplesmente acabou a memória da câmera. E aí, enfim, parou de gravar. A minha bateria também estava gravando, então eu estou dando continuidade no outro dia, por isso que a gente tem uma iluminação um pouquinho diferente. Mas eu ainda estou com a mesma camisa, porque a gente vai terminar de usar ela. E dando continuidade aonde eu parei, a gente realmente já vai se encaminhar para o fim. Mas eu estava falando sobre a questão do pai do Garrett, né? Porque eles terminam, né? A Hannah termina com o Garrett porque o pai do Garrett insiste para que ela termine com ele. E lá dá 1 milhão de motivos, que obviamente ele já queria que eles terminassem e provavelmente a mente dele já estava ali trabalhando para isso. Porém, ele não tinha motivos o suficiente até o Garrett bater no melhor amigo do menino que abusou a Hannah. Que ele não ia fazer absolutamente nada se o menino não tivesse chamado a Hannah de vagabunda, né? Então foi isso que aconteceu. E aí, enfim, o Garrett é suspenso, ele conta pro treinador o que aconteceu, a Hannah ele permite que ele conte. Ele conta até pro Logan pedindo desculpa por ter batido no amigo, e o Logan fala assim, se eu soubesse que era por isso, eu tinha batido junto com você, enfim, acontece tudo isso. Só que ele é suspenso por um jogo, ele até fala que os danos, as consequências foram menores do que realmente eram para ser. Então eu imagino que a gente deve ter um pouco disso na série, assim, sobre as consequências serem maiores, coisas nesse aspecto. E aí, isso foi o quê? Um prato de cheio, né, nas mãos do Phil, que é o pai do Garrett, porque ele é suspenso no jogo e o time perde, né? E o objetivo deles era o quê? Ir pra final. E isso vai atrapalhar, enfim, a carreira do Garrett, e aí ele deve vir com esses argumentos. Nisso eu peguei aqui uma parte da entrevista em que eles falam sobre isso, porque a adaptação, eles vão falar que a adaptação vai explorar um pouco mais as motivações do Phil. Então eles falam, a showrunner vai falar, Phil não se considera um vilão, ele acha que está fazendo certo pelo filho. O maior desejo de Garrett é que seu pai se mude, né, para que ele possa ter um relacionamento com ele. Estávamos muito curiosos para saber o que aconteceria se ele começasse a ter esperança de que talvez o homem não fosse o que era. Também era importante para nós, como equipe de roteiristas, não dar um final simplista e perfeito, porque a vida não é assim. E aí eu gosto porque aqui eles trazem também, na verdade, aí aqui quem vai falar é o Belmont, em que ele fala sobre o Garrett estar constantemente buscando controlar a sua vida. E eu imagino que isso tem a ver com o pai dele ter muito controle sobre ele. E aí, quando ele vai pra faculdade, ele meio que se liberta um pouco desse controle do pai, mas o pai ainda tem muito controle sobre ele. Então, o que ele tem controle é sobre a carreira dele, é sobre os estudos dele. E aí, o Belmont vai falar aqui sobre o Garrett falando que quando ele conhece Hannah, ele vê essa liberdade e paixão, e ela tem esse espírito. Ela realmente desperta nele certas coisas que não são inatas, o que é muito bonito. Conforme ele começa a se apaixonar, ele se aproxima dessas partes de si mesmo e o vê lutando ainda mais contra o controle, né? Então, contra essa coisa de querer controlar. Porque se a gente for parar pra pensar, faz total sentido ele não querer uma namorada, porque uma namorada induz a ter algo que não está no seu controle. Então, se apaixonar, a gente escolhe se apaixonar, sim. Mas essa coisa do amor, de ter alguém ali, das coisas acontecerem, tanto é que ele vai falar quando ele descobre sobre
a saída da Hannah com o Justin, que o Logan conta, ele fala assim, eu deveria estar feliz, mas eu tô super chateado, sabe? Tipo, por isso que eu nunca quis namorar e tudo mais. Porque uma namorada implica em não ter controle sobre certos sentimentos. E quando você tem o hockey e os estudos, meio que você consegue controlar isso. Então, o hockey, se você se esforça, se você, tipo, treina, se você é muito focado, você ganha, né? Você tem uma recompensa de que é ganhar. Perder existe, né? O perder existe. Mas você consegue controlar isso de alguma forma. Na mesma coisa nos estudos. Se você estuda, você consegue se controlar. As suas notas, então, se você estuda, você se sai bem. Mas se apaixonar não é isso, né? Você não controla os seus sentimentos. Então, eu imagino que também a gente vai ver um pouco disso. E aí ele fica encantado por isso. Que é o fato de que todo mundo sabe, né? Que ele se apaixona primeiro e ele se apaixona, assim, profundamente por ela. E, olhando minhas anotações, aqui que eu acho muito interessante o quanto isso deles, né, dessa relação deles é muito diferente dos outros meninos também. Acho que aqui já fazendo uma certa comparação com o que vai vir a acontecer. Mas, né, olhando o que eu escrevi, o que eu percebi na história, é justamente o quanto eles despertam coisas boas um dos outros, um do outro, sem perceber. E eles vão se conhecendo, né? Então é muito legal ver essa construção dessa amizade deles. Então por isso que eles sentem muito, né, o término. Não só por estarem apaixonados, mas porque antes de qualquer coisa eles se tornaram amigos. E aliás, quero fazer um parênteses aqui, porque eu estava olhando minhas anotações e no capítulo 20, olha só que legal, a Hannah encontra o ex dela, que é o Devon, que é quando depois disso ela decide chamar o Logan, o Garrett para aquele momento, né? Complicado. E o Devon, ele é um cara, um músico, e ele tem uma banda. Então eu imagino que os roteiristas, vendo o livro, decidiram que seria bom Justin ser. Eu imagino que seja isso, e faz total sentido, porque ela continua nesse padrão de um cara artístico, um cara mais legal, assim, tipo, mais descolado. Uma coisa meio performática quase, né? Eu imagino que a gente... Se o Justin vai ser um cara meio performático, fiquei muito pensando sobre isso, assim. Ele vai ser um músico, eu acho que ele vai ser um músico muito bom, mas aonde será que a gente vai ter essa performance? E a gente tem, assim, várias coisas aqui, e eu quero também aproveitar e falar sobre o Justin, porque a gente tem o Justin em um determinado momento, eu estou aqui com aquelas minhas anotações que eu tinha conversado com vocês, bem no iniciozinho, o Garrett, ele meio que vai se encantando, assim, por algumas coisas da Hannah. Então, tipo, ele tem algumas coisas, tipo, que ele já fala sobre ela, tipo, muito no início mesmo. Ele fala assim, mesmo com a expressão fulminante, continua gata, isso, tipo, no capítulo 6, sabe? E aqui bem, nesse início, assim, também, aqui, e aí no capítulo 9, o Logan pergunta se a Hannah é solteira. E aí o Garrett, ele vai falar, né? É que eu anotei aqui o trecho, mas ele fala assim: não gosto de Hannah desse jeito, mas o interesse de Logan por ela me deixa inquieto. Então aqui a gente já tem ele já começando a se apaixonar, a se interessar pela Hannah. Então eu imagino que a gente, igual eu falei, a gente tem uma personagem nos livros que ela não é tão extrovertida. Eu não acho que ela vai ser extrovertida na série, mas eu acho que ela vai ser mais confiante. Não sei, eu sinto que a gente vai ter um pouco disso, sabe? E eu quero fazer um parênteses aqui muito importante, que é o fato de que a Hannah, logo no início, quando ela tá dando aula pra ele, ela percebe que os meninos, que o Garrett, ele é inteligente. E a gente tem isso também depois, no episódio lá do bar, do aniversário do Jim, em que ela canta e tal, os Bad Romance. Inclusive, será que ela vai cantar Bad Romance, gente, na série? Quero muito saber qual vai ser a música que eles vão escolher pra ela cantar. Mas ele rola ali uma discussão entre os meninos sobre, acho que sobre telas ou não, a gente pode dar uma olhada aqui.
sobre, tipo, o filho ter telas logo no início. Aliás, eu achei isso engraçadíssimo, porque, enfim, é uma discussão real. Eles começam a discutir sobre isso e ela fala que nunca imaginou que homens do rock podiam ter opiniões tão fortes sobre determinadas coisas, né? Porque na cabeça dela eles eram homens burros. Um pouco disso, né? Quase. Tá. Enfim. Vamos então, como eu não lembro exatamente tudo que eu estava falando, porque eu engatei a, a falar, perdi, não sei exatamente onde eu estava, não estava no meu roteiro. A gente vai falar agora sobre as cenas do trailer. E eu tô com o trailer aqui embaixo também, no computador, tá? Está aqui, vou até mostrar pra vocês. Bem rápido, né? Porque, não sei. Eu vou passando aqui por cima pra gente ir conversando sobre essas cenas, porque eu acho importantíssimo a gente falar sobre elas. Enfim. Porque, porque o trailer, ele basicamente nos dá o trailer. Porque eu tenho até uma coisa, eu não gosto de ver trailer. Geralmente eu não vejo trailer. De filme especialmente, porque o trailer ele gera uma expectativa sobre algo que não vai ser necessariamente. Então, por exemplo, aqui a gente é uma série que a gente vai ter muitos traumas e coisas pesadas acontecendo. E aqui não mostra. A gente acha que vai ser só, tipo, um grande fake dating em que eles se apaixonam e tem o Justin lá pra emperrar a situação. Que, aliás, eu quero ver muito essa relação da Hannah com o Justin, porque me dá a sensação de que a gente vai ter mais coisas do que a gente tem no livro. Porque no livro ela vai interagindo com o Garrett, e acaba que o Justin vai ficando de lado. Só que o Justin é uma figura presente, e muito provavelmente vai ser uma figura presente na história. Então, como que eles vão fazer essa relação? Imagino que a gente vai ter alguma cena de ciúmes do Garrett, definitivamente. Mas eu achei aqui o capítulo em que a Hannah fala sobre os meninos, sobre eles serem inteligentes, e é no capítulo 20, que é bem no iníciozinho, ela fala assim: tenho vergonha de admitir, mas sinceramente não esperava que todos esses jogadores de hóquei tivessem opiniões articuladas sobre assuntos não relacionados ao esporte. Mas eles são muito mais perspicazes do que eu imaginava. E aí, de fato, aqui eles falam sobre, tipo, uma criança enfiar dentro de casa, olhando para uma tela o dia inteiro. Então eles estão ali falando sobre isso. E aqui ela, né? Aqui também tem uma interação entre ela e o Garrett muito legal. Gente, eu amo eles, tipo, criando uma relação. Eu acho isso muito interessante. Aliás, antes da gente se encaminhar pro fim, de fato, agora, eu quero falar sobre eles têm pequenos momentos que vão fazer eles ficarem confusos, que eu imagino que a gente vai ter na série também, que é essa coisa de agir como namorados. Vai confundir a cabecinha de ambos, porque eles pensam que cada um é de um jeito, só que no meio disso eles vão se conhecendo, eles vão entendendo quem eles são, os gostos um do outro. E aí, eles começam a se encantar. E entra aquilo que o Belmont falou sobre a Hannah despertar coisas no Garrett, e consequentemente o Garrett também faz isso com a Hannah. Gente, minha garganta tá horrível. Tá pior do que ontem. Eu sinto que eu não falei tudo que eu tinha pra falar, mas a gente já tá, tipo, há 1 hora falando, conversando. Eu sinto que eu poderia falar mais, tipo, mais 1 hora facilmente. Acho que a gente tem que começar falando do trailer sobre a gente descobrir como se pronuncia Wellesley. Eu falava Wellesley, não Wellesley. Mas, enfim. Quero saber, porque eu acho que eu falei disso. Mas tem uma menina que aparece, né? Aqui, falando
que o Garrett, ele não tem namoradas. E ela aparece depois na cena lá da cozinha, em que os meninos, em que a Hannah dorme na casa do Garrett. Eu não lembro agora se eles já estão namorando ou não, tipo, se já é oficial ou não. E a gente pode descobrir. Mas ela dorme lá, os meninos vão pro treino e ela faz uma lasanha, né? Ela liga pra mãe e pergunta sobre a lasanha. A gente vai descobrir. Ela pergunta sobre a lasanha e aí a mãe dela conversa e tal. Tá, eles não estão oficialmente juntos. E é isso. E essa cena aparece. Ela faz essa lasanha pros meninos, porque ela acha que seria muito bom fazer e tal. E tem essa menina. Ela aparece novamente, essa garota meio emo. E quem será ela? Eu tava suspeitando que seria a Natalie, a namorada do Virgin, que aparece no livro algumas poucas vezes. E porque no livro ela conversa com a Hannah, tipo, nossa, que bom que você tá com o Gary, tipo, ele tá muito mais relaxado, e a Hannah fica, tipo, confusa. E ela fala assim, como assim, relaxado? E aí a Natalie vai falar que, tipo, ele era muito focado no hockey, nos treinos, e agora ele tá, tipo, mais solto e tal. Não que ele não deixe de estar focado nessas coisas, mas ter outra pessoa, e ele fala isso no livro, é, tipo, com quem ele pode contar sobre o dia merda dele, sobre, tipo, ter alguém pra fazer carinho, esse tipo de coisa, assim, que um namorado faz, uma namorada faz, que um namoro faz na sua vida. Então, mas eu não sei. Vi algumas teorias por cima, mas foi quando eu parei de ver teorias de que ela poderia ser a Ramona, de que ela poderia ser a amiga que a Grace conhece depois que ela troca, que ela deixa de troca de alojamento, né? Não fica no mesmo quarto com a Ramona, enfim, não sei. Aqui tem uma coisa muito legal e interessante, que a gente tem um acordo entre a Hannah e o Garrett, que, ó, se eu não me engano, eu falei que é diferente dos livros. Nos livros é no carro e tal, depois ele ir deixar a Hannah em casa. E aí aqui é numa festa, e a Hannah está com o casaco do Garrett, muito provavelmente. Por que ela está com o casaco do Garrett? A gente já vai ver o Garrett sendo um grande galanteador, porque ele faz isso o tempo inteiro. Gente, é impressionante. Quando você pega o livro pra reler, quando você pega o livro pra ver suas anotações, você vai ver que ele tá sempre flertando com a Hannah. Tipo, mesmo quando ele não estava interessado nela, ele também tava flertando. E aqui é legal ver a cara do Justin. O Justin tem essa vibe, né, de músico. Eu acho muito engraçado. Eles fizeram muito bem o estereótipo. E... Gente, sobre o que a Ellie está falando. A Ellie vai saber sobre esse acordo? Ou eles vão ficar, vai ser um acordo escondido? Porque a Ellie fala aqui sobre isso, né? Então, no meio muito provavelmente das coisas pro festival de inverno. Quero muito ver também sobre o festival de inverno. Acho que ia ser muito interessante. O que eles vão fazer, como que eles vão retratar a importância disso pra Hannah. Quero ver essa dinâmica dos dois tentando conciliar essas coisas. Especialmente quando eles estiverem juntos. Cara, essa cena, quando a Hannah tá com o Garrett, e aí ela pergunta, o Justin está olhando, e aí o Garrett fala não, e aí cai a garrafa, e aí ele vira assim, tipo, tá, ele tá olhando agora. Gente, basicamente a garrafa era isso aqui, né? Gente, eu juro, eu tenho a mesma garrafa, praticamente a mesma garrafa que cai. Isso aqui fazendo, ela nunca caiu, graças a Deus, mas eu tenho certeza que se ela cair, ela realmente ia fazer um grande barulho. Isso é uma coisa que não tem nos livros. Então, eu acho que a gente vai ter mais cenas também dessas provocações que os dois vão estar fazendo pro Justin perceber. Porque no livro a gente tem um momento, basicamente, e é quando o Justin chama a Hannah pra sair. A minha sensação é que a gente vai ter mais disso. E mais disso ao ponto da gente realmente ver a Hannah confusa. Porque ela marca com o Justin, mas ela continua se encontrando no livro, né? Ela continua se encontrando com o Garrett.
muito mais, tá? Ela nem lembra do Justin. Mas eu acho que aqui na série a gente vai ter a Hannah se encontrando com o Justin nos arredores, até porque eles fazem aula juntos, e até isso até é confuso, né, no livro, porque a gente nunca mais tem sobre ver eles ali interagindo nessa aula. E, e aí, a gente não tem o Justin realmente sentindo ciúmes e tudo mais. A gente tem só aquele momento. Só que isso é muito importante também pra gente ver a Hannah confusa, que eu acho que a gente vai ter. Muito mais. Então, assim, a Hannah, tipo, tá, o Justin veio aqui, mas eu não tô sentindo nada por ele. Tipo, e agora? Eu acho que a gente vai ter disso. Quero muito saber que cena é essa aqui, que tá o Justin e a Hannah juntos. E aí o Garrett aparece dando um sorrisinho, tipo, que cena é essa? Eu não consegui identificar, não me deu pra identificar muito, pra até deduzir alguma coisa pra cá. Não consegui pensar em nada na cena, mas eu acho que tem a ver com isso que eu comentei com vocês, de que a gente vai ter mais cenas em que vai ter os três juntos, pra que a gente possa ver essa dinâmica acontecendo, o Justin com ciúmes, o próprio Garrett com ciúmes também, o Garrett percebendo que ele sente muito mais pela Hannah, que não é só uma coisa, um fake dating. Gosto dessa cena na academia. E a gente viu pelo teaser que a Hannah vai trabalhar no vestiário, no ginásio. E vai trabalhar antes mesmo de conhecer o Garrett. Então, eu imagino que a gente vai ter alguma coisa disso dela, até mesmo falando assim, ah, os jogadores de hockey são chatos, babacas. Acho que a gente vai ter um pouco disso logo no início, pra também diferenciar essa coisa da Hannah não querer ter um relacionamento com um jogador de hockey. Essa cena aqui é muito interessante, eu acho que a gente vai ter mais coisas relacionadas a essa vida, não é fitness, mas essa vida de atleta do Garrett, porque ele quer ser um jogador profissional. E isso é muito importante. Porque é uma coisa que fala bem no início, tá, da matéria, que eu tentei achar antes, mas eu não tinha conseguido, e aí é bem no início mesmo, eles vão falar que a série vai acompanhar esse time de hóquei de gelo masculino, de elite. Então vai acompanhar esse time e as mulheres em suas vidas. Como que as mulheres entram na vida desses caras? E aí, cada temporada vai focar numa história de amor diferente, enquanto continua a desenvolver os relacionamentos entre os personagens secundários. E aí entra justamente no que eu já falei pra vocês, sobre o Dean e a Ellie, sobre a questão do Logan com a Hannah, essa paixão dele, que a gente não tem muito aqui, e que vai ser importante, então assim, a gente tá... Quem nunca viu vai ficar impressionado quando ver a questão do Logan. Eu acho que vai rolar uma coisa meio tipo, gente, Logan se toca, enfim, acho que a gente vai ter um pouco disso. Essa cena aqui deles na academia é muito legal, é uma coisa que não tem no livro e vai ser muito interessante porque aqui a gente vê um pouco de uma Hannah diferente da do livro e que tá tipo assim, uai, sabe? Uai, Garrett, por que você ficou assim do nada, né? Pra gente treinar, né? E esse treinar pra poder as pessoas acreditarem também, eu imagino que seja o que vai fazer, e é o que faz os fake deles se tornarem real datings. É justamente esse fingir, né? Aqui tem essa cena, que eu comentei que o Justin fica meio pra baixo. Coitado, né, gente? Eu gosto muito das cenas que mostram aqui do, do Garrett olhando pra Hannah. Porque eu acho que essa cena, inclusive, é uma cena dele no celular, no minuto 1 e 6. Talvez seja uma cena, parece a mesma cena. Parece não, é a mesma cena, eu tenho certeza. Da mesma festa em que eles têm o acordo. Eu imagino que seja ele tipo assim, essa garota aqui foi a que tirou 10. Talvez eles... Não parece, pelo trailer, que vai ter aquela cena da caindo, ou as coisas no chão, bem, tipo assim, clichêzão que a gente já conhece, que é uma coisa bem fanfic do Wattpad. Talvez não tenha, ele, porque no teaser, no teaser, não lembro agora, acho que é no teaser, que tipo, ele dá pra ver, e tem uma foto também dele atrás, a gente vê o Bo, quero dizer que assim, é uma tristeza ver o Bo desde o início, ele é muito importante pra história dos meninos, no geral, e assim, quero nem falar muito, eu acho que quem sabe, sabe. E aí essa cena aqui do 6, eu acho que é ele tá olhando no celular, talvez ele perceba que seja a mesma menina e ele vai propor a mente dele, a gente vai ver a mente dele flutuando. Flutuando não, pensando.
Gosto dessa cena da festa fantasia, acho que vai ser uma festa icônica. Inclusive, todo mundo já sabe, né? Now you can blush. Eles dando a mão, muito fofo. Eu acho que a Ellie vai ser uma personagem muito importante na história da Hannah. Tem inclusive aqui uma cena das duas se abraçando num momento bem tenso, que eu não sei qual que é. Se é pós-término, se é sobre alguma coisa relacionada ao abuso que a Hannah sofreu. Só que antes dessa cena no trailer, tem uma cena que eles estão no carro, que uma galera inclusive tava zoando, falando que é a cena depois que eles vão embora da casa do pai do Garrett no dia de ação de graças. Mas assim, eles estão com a cara bem pra baixo, né? Me parece e me dá a sensação de que pode ser, e eu posso estar falando besteira aqui, mas pode ser a cena antes da Hannah terminar com o Garrett. Então ela tá, tipo, já afastada dele, tá alguns dias, a gente esquisita, estranha, mas ela ainda não tomou nenhum tipo de decisão sobre isso. E aí isso aqui é antes, tipo assim, talvez eles tenham algum tipo de discussão e tal. Ou pode ser até depois, mas eu acho que tá com cara de antes. Não sei porquê. Eu acho que é, né? Enfim, tô tentando olhar pela roupa da Hannah se é no dia desse. Mas não é não. Não é no dia dessa festa, do acordo deles. Aqui eles repetem a cena que o Justin e a Hannah aparecem e depois aparece o Garrett e aí tem a cara do Garrett, então eu imagino com a cara meio, tipo, esquisita. Eu imagino que seja ciúmes aqui no minuto 35. Eu tô realmente decifrando. Essas cenas, tem uma cena do Logan brigando com o Garrett, aí tem o pai, e aí ele joga o capacete, que eu até comentei já aqui. Aí a gente tem a Hannah e o Justin juntos, ele perguntando, aí aparece a Ellie e o Dean. Essa cena deles na cama eu imagino que seja a primeira noite. Eu imagino que seja a primeira noite que a Hannah dorme lá, que eles ficam um tempão. Eles vão ficar um tempão assistindo, a gente vai ter isso dessa coisa meio casal? Ou vai ser tipo estudando e aí eles perdem a hora? Eu imagino que não seja estudando, e se for, qual vai ser a série que eles vão escolher pros dois? Porque nos livros é Breaking Bad, né? E eu imagino que eles estejam deitados no chão, porque deve ter rolado uma discussão e o Garrett sugeriu isso pra eles ficarem em paz, pra eles não dormirem na mesma cama. E aí a gente também tem aquela interação da Hannah e do Justin, dela contando sobre a música, na verdade é antes, né? Acho que é antes. E aí tem aqui as cenas do Rink, que eu acho que vai ser muito interessante de acompanhar, de ver. Porque a gente vai ter, a gente já sabe que ela vai trabalhar, por causa do teaser, no vestiário, né, lá no ginásio. E, inclusive, quero ver como que eles vão fazer pra, tipo assim, eles sempre estiveram muito perto um do outro, mas eles não se reconheciam. E por quê, sabe? Acho que a gente vai ter um pouquinho disso. E quero ver essas cenas no dia a dia. Temos aqui a personagem que talvez seja a Kendall, perguntando, tipo, o que a Hannah é, se é a namorada dele, ele falando não. E ela diz, mas você quer que seja. Por que ela fala isso? O que o Garrett vai ter já dando de indícios para as pessoas? A gente tem uma cena deles no ônibus, do Justin com a Hannah e o Garrett meio para baixo, assim, olhando. Então eu imagino que isso vai ser muito legal, porque a gente não tem isso no livro, dessa construção de ciúmes, da gente vendo o Garrett, tipo assim, até chegar no ponto dele falar assim, não quero você com outro cara, eu não suporto ver você com o Justin, né? Desses ciúmes e também como o Justin vai olhar para essa relação dos dois e vai querer algo a mais. Eu sinto que eles vão ter interações sim antes, mas a Hannah só não vai ter vontade de, tipo, não vai ter conseguido, não é nem vontade, não vai ter conseguido ter feito qualquer coisa, né? Ter chamado, ter conversado mais, ela trava na hora, imagino que ela deva travar, porque no livro é uma coisa, uma paixão meio platônica e do nada o Justin quer ela. Só que pelo que a gente vê no trailer, eles têm uma relação muito
especialmente na festa que rola o acordo, que ele já olha meio assim pra Hannah. Então ele já deveria ter, tipo, eles deveriam ter algum tipo de interação pra ele ficar com vontade de querer ficar com a Hannah, né? Não faz sentido nenhum querer ficar com a Hannah só porque ele viu ela com o Garrett. E aí aqui a gente tem a Hannah, algumas cenas, interações dos meninos, uma montagem bem legal, a Hannah tocando. A gente tem essa cena dos meninos na festa, que é muito triste, porque a gente vê o Bo, a gente vê um outro personagem que eu não sei ainda qual que vai ser dos meninos do rock, mas a gente tem o Bo aqui. Um minuto de silêncio, quem sabe, sabe. Tem umas coisas bem interessantes. Tem, inclusive, uma cena aqui, gente, que eu tenho muita curiosidade de saber exatamente o que ela é, que ela parece que é dessa mesma festa fantasia, em que com certeza é o Garrett tirando a roupa. Essa menina está... Cara, isso aqui não parece ser exatamente a festa fantasia. Não parece ser. Tá, parece ser a Kendall. E ela parece estar com a mesma roupa da qual ela pergunta uma coisa pro Garrett. Calma aí, gente, que isso aqui eu não tinha percebido. E agora minha mente tá, assim, girando. Tá trabalhando aqui. Cadê? Não dá... Mas eu acho que o cabelo é muito grande. Mas tá parecendo. Tô aqui voltando, gente. Não, tá certo. É a mesma menina. Só que não dá pra ver a roupa na parte que aparece. Isso aqui é muito legal, tá? Eu não tinha percebido. Olha só, tantas vezes que eu já assisti, eu não tinha percebido isso. Pode ser alguma coisa aí, já depois do acordo deles. Legal. E aí, sei lá, ele trava, não quer fazer nada, rola alguma conversa sobre isso. Ele não quer fazer nada com ela, ele sente que ele vai trair a Hannah. Pode ser. Aí a gente tem a cena, né, dele, do Logan e do Garrett no ringue, que é o que falou na entrevista, né, dizendo que foi por causa dessa cena que eles escolheram o ator do Garrett, porque rolou química entre os dois. Gente, isso aqui é muito legal, sabe? Não foi a química dele com a Hannah, com a atriz que faz a Hannah, foi a química dele com o Logan, tipo, muito amigos, né? Aí que a gente tem a cena que eu falei pra vocês da lasanha, e a gente sabe que é essa cena porque a Hannah está usando um avental rosa, que é uma referência ao que os meninos fizeram com o Tucker, que tem no livro. Talvez a gente tenha alguma coisa, a Hannah deve perguntar e o Garrett deve falar pra ela. E aí aparece essa menina, tipo, quem é essa menina? Eu já vi gente falando até que é a Summer, gente, a irmã do Dee. Aí tem aqui uma cena deles no ringue, novamente, que eu falei que eu quero muito ver essas cenas deles no ringue, que eu acho que a gente vai ter mais coisas. Os meninos treinando, então, essa coisa do hockey como esporte na universidade, da gente ver essa coisa do Garrett querendo ser atleta, são coisas que são importantes e a gente vê menos no livro, porque acaba que o foco é o romance entre a Hannah e o Garrett, mas isso é muito importante para desenvolver esses personagens nas outras temporadas e para dar continuidade às suas histórias, suas respectivas histórias, e a gente também quer empatia por esses personagens, porque como eu já falei 1 milhão de vezes, o livro, ele é diferente da forma como é construída uma série e tudo mais. A gente tem várias cenas da Hannah e do Garrett, a sua pegação louca, e aí é que a gente tem aquela cena final maravilhosa, que ele fala, agora a hora que eu conto todas as coisas que eu quero fazer com você, e ele vira pra ela e fala, não, you can blush. Não, todo mundo já deve ter decorado essa fala de tantas vezes que assistiu. Eu não tenho mais muito o que falar, na verdade eu acho que eu falei até pouco. Eu falei muito sobre a relação da Hannah e do Garrett, que ficou faltando coisas pra falar. Que, enfim, eu só quero dizer que pra mim eles acertaram muito em diminuir a idade do Tucker, porque já no segundo livro a gente tem muitos saltos temporais, e a gente vê muitos saltos temporais nos próximos livros, então eu imagino que quando eles fizeram essa varredura nos 4 livros, eles perceberam esses saltos temporais, e para não correr riscos de fazer com que alguns saltos são importantes nas histórias, para que a gente entenda o impacto das ações dos meninos nas vidas deles,
ter diminuído a idade do Tucker seria uma ótima opção. Até porque eles querem que seja uma série universitária, sobre os anos da universidade. Eu até tinha pensado e deduzido que eles poderiam fazer, tipo, como se fosse os 4 anos da universidade, né, que são nos Estados Unidos. Mas não faria sentido. Mas ao mesmo tempo faria, porque o Tucker poderia ser, tipo, os meninos, tipo, o Logan e o Jim e o Garrett serem do 3º ano da faculdade e o Tucker, tipo, do 2º ano, ou eles estarem no 2º ano. O que não faria sentido ser exatamente o primeiro ano da faculdade, porque não daria para explicar eles estarem no primeiro semestre da universidade, porque o semestre nos Estados Unidos começa em setembro e a gente tem uma ação de graças que é em novembro. Então não faria sentido, sei lá, o Garrett ser o capitão. Entendeu? Ele teria que estar pelo menos um ano na universidade para ser o capitão. Então, algumas coisas, né, a relação desses personagens entre si, então, como que esses meninos são tão amigos? Não dá pra criar uma amizade assim, desse jeito, em um mês. Então, eu imagino que eles estejam pelo menos no 2º ano da faculdade. Essa é a minha aposta, 2º ou 3º ano da faculdade. E aí o Tucker seria, tipo, lutaria no 1º ano. Eu não imagino que ele esteja no 1º ano. Então, na minha cabeça, é, tipo, os meninos, uma parte tá no 3º ano e, sei lá, o Tucker no 2º ano. Eu quero entender isso. Mas, assim, com clareza, definitivamente eles não estão no 1º ano da faculdade. Porque não faria nenhum sentido. Até pela paixão da Hannah, pelo Justin, várias outras coisas. Eu não acho que faça sentido, tá? Tô aqui jogando meu pensamento pra fora. E que eu acho que não faz nenhum sentido, nem na questão de roteiro, narrativamente falando. Não teria como criar esse tipo de conexão se é um festival de inverno, se a gente tá falando de ação de graças, de Natal, de todas as coisas que são importantes pro relacionamento da Hannah e do Garrett. Eles têm que estar pelo menos um ano na faculdade. Até pela questão das conexões que eles têm, né? Da Hannah com a Ellie e do Garrett com o Tucker, o Logan e o Jim. Caraca, falei, hein, galera? Falei muito, mas espero que vocês tenham gostado. Vamos conversar. Assim que a série sair, eu assistir, eu venho pra debater mais sobre o que eu falei, o que eu falei que tava certo, o que tava errado, se eu viajei em algum ponto. Também venho batendo os capítulos, então, tipo, pensando mais em roteiro, esse papo mais cinematográfico, mais de cinema, em que eu vejo, tipo, quais capítulos, então, estão em cada episódio, como que eles fizeram essa construção desses personagens, o que já tem dos outros livros nessa primeira temporada, o que a gente vê da personalidade dos meninos já nessa primeira temporada. E eu quero muito fazer esse vídeo, mas é um vídeo que eu só consigo fazer depois que eu assistir a série. Que já, graças a Deus, já vai estar entre nós. A gente vai tirar essa ansiedade. Eu queria muito que fosse um episódio por semana, porque a vida CLT não é fácil. Eles estão lançando essa série numa quarta-feira, mas tudo bem, a gente supera isso. Então comenta, compartilha, vamos conversar nos comentários. Me sigam nas redes sociais e até o próximo vídeo.